A seguir, internautas na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento. Programas Retratos da História, com o autodidata João Gilberto Silva. Acompanhe agora. Olá, queridos internautas, nós estamos fazendo um programa especialíssimo hoje em homenagem aos 458 anos dessa maravilhosa cidade de São Paulo, que foi fundada exatamente onde nós estamos aqui, há 458 anos atrás, por dois jesuítas, o Padre Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega. E aqui é um portal de luz dentro da cidade de São Paulo, dentro do Brasil. E hoje nós temos a honra aqui de ter três grandes convidados aqui, que vão falar com vocês, darem subsídios. O nosso primeiro convidado é esse grande historiador, o Wilson Suave de Castro, que tem um projeto chamado Memória dos Bairros. Wilson, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. É um prazer para mim estar aqui, que leva para o mundo a nossa história. E a nossa história de São Paulo é maravilhosa, porque, João, em 1500 o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral achou que isso aqui não valia nada, diz até que ele falou que não tinha uma esquina para ele montar padaria, ele foi embora, e aí então, em 1532, mandaram Martim Afonso de Souza para instalar as capitanias, para tomar conta verdadeiramente do país. E aí, veja, 23 de janeiro de 1532, Martim Afonso instalou a primeira capitania de São Vicente, e depois as demais, as 8, que não deram certo, as capitanias, e aí vieram as pessoas interessadas no Brasil, e esses dois maravilhosos jesuítas chegaram aqui, encontraram um monte de índios, encontraram gente lá já em São Bernardo, da borda do campo. O cacique Tibiriçá foi uma grande personagem da nossa história nacional, a Índia Partira, e eles falam assim: vai lá que nós temos um recanto muito mais bonito aí pra frente aí. Eu vou lá junto com vocês. Aí o cacique Tibiriçá veio junto com esses dois jesuítas e escolheram esse espaço aqui para montar o primeiro colégio educar os índios. Então, isso que o Wilson está falando é muito importante, porque São Paulo é uma das únicas cidades do mundo que foi fundada através de uma escola, gente. Isso é muito importante. Nós vivemos uma época do conhecimento, da sabedoria, da globalização, e isso é muito importante, né, Wilson? Mas o mais interessante, João, dessa história toda, 25 de janeiro de 1554. Homenagem ao grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo que não conheceu Cristo e abraçou a causa cristã, não só da Igreja Católica, mas de todas as denominações religiosas do mundo. Tem ele, um homem benemérito na introdução do cristianismo no mundo. Então veja você essa beleza. Eles escolheram o nome desse apóstolo, a Vila São Paulo de Piratininga. Vila São Paulo de Piratininga, que passou a ser cidade só em 1711. Veja, João, a demora que se deu para que os demais habitantes da cidade tomassem o valor da nossa cidade e o valor do nosso país, porque começou as bandeiras se introduzindo nos sertões do Brasil, e a prova está aí, a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia do Guera, que abriu os caminhos do Brasil. E aqui, esse pátio do colégio, nós temos ali atrás o Palácio do Governo, o primeiro Palácio do Governo, o Palácio da Justiça, nós temos ali o solar da Marquesa de Santos, que foi personagem histórica do Dom Pedro I, e vai por aí, um monte, João. Essa cidade tem um monte de história, é uma história fantástica, que a gente transformou isso numa lei. A gente demorou 41 anos lutando, conseguir essa lei Memória dos Bairros de São Paulo, e graças a esse nosso bom Deus, nosso Criador, nos abençoou até hoje, todos os minutos da vida, para a gente poder continuar fazendo a história de São Paulo. E aqui junto de nós temos duas personagens importantes, que é a representação da Ordem dos Parlamentares de São Paulo. Nós vamos passar então aqui para a Cleonice, para você dar sua palavra, o seu testemunho sobre a grandiosidade dessa cidade e do seu trabalho também. Da Rádio. Eu estou em São Paulo desde 66, ainda peguei bonde. É muito sofrido, não é só maravilha, porque São Paulo é meio desordenado, então são pessoas que são privilegiados e de repente são pessoas muito sofridas, que têm que morar longe do trabalho, então eu faço essa ressalva, mas é uma cidade com um clima maravilhoso, que a gente suporta trabalhar até embaixo no calor das 14 horas, coisa que em outros lugares é muito difícil você ficar na
rua esse horário. Então o clima favoreceu também. E aqui a gente está no pátio do colégio, que é um lugar maravilhoso, privilegiado. Então tem a 25 de março, que o pessoal ganha muito dinheiro com o comércio. Então eu quero homenagear, que o povo tenha paciência e que tenha mais solidariedade. Então eu sou a primeira mulher do membro do PESP, Parlamentares do Estado de São Paulo, e quero parabenizar São Paulo e as pessoas no qual aqui vivem há tantos anos, tentando salvar as famílias, com a ressalva também das enchentes que o povo sofre, mas com paciência a política vai melhorar, se Deus quiser, vai entrar pessoas boas na política e vai ajudar essa população, né, no qual muitos são sofridos, ficam muitas horas nos ônibus. Então eu quero parabenizar também essas pessoas, não é só a cidade, as pessoas que vivem aqui, que são dignas, que merecem meus parabéns. Muito obrigada. Então, nós tivemos aqui a Cleonice, uma pessoa que deu seu depoimento, e ela tem razão, porque quem constrói essa cidade são vocês, as pessoas que vieram de longe, da Europa, da Ásia, ou seja, toda a miscigenação que nós tivemos aqui. Nós temos também aqui o nosso amigo que vai dar seu depoimento, que é o José Roberto, que eu passo a palavra a ele. Zé Roberto, dê seu depoimento dessa nossa cidade, que nós amamos muito. Muito obrigado por proporcionar essa oportunidade. Nós tivemos sempre necessidade de nos organizarmos. Então, as grandes cidades se organizaram em associações amigos de bairro, pleiteando água, luz, moradia, asfalto, trabalho. E em 1968 foi criado o CONSABESP, a coordenação dos conselhos amigos de bairros e cidades. E eu estou aqui representando a diretoria de Infância e Juventude, portanto, combinado com a educação. E nós temos muito fazer aqui na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muita repercussão e tudo que se faz aqui repercute no Brasil inteiro. Nós temos uma necessidade tremenda de organizar bem a sociedade civil para conduzir os processos de organização política para a reivindicação das mais diversas situações. Nós estamos aqui hoje muito emocionados no pátio do colégio, justamente levando para vocês o agradecimento desse povo de São Paulo. 458 anos, como o Wilson disse, aqueles dois jesuítas, há exatamente 458 anos, estavam aqui junto com os indígenas e com as pessoas que tinham na época. Eram poucas pessoas e hoje São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, é uma cidade que tem um papel muito importante dentro da nova civilização. Como se desdobrou essa cidade? Através da sua miscigenação. O Wilson tem um projeto fantástico, que é a Memória dos Bailes. O nosso programa de hoje é um programa especial, falando justamente dessa maravilhosa cidade de São Paulo. Hoje nós estamos falando da sua cidade, que é a cidade de São Paulo, do apóstolo Paulo, o grande líder da nova era. Com muita satisfação aqui no pátio do colégio, fazendo essa homenagem a essa cidade maravilhosa, seus 458 anos. Nós temos aqui do nosso lado uma personalidade que tem aqui dentro do pátio do colégio um portal impressionante que ele vai explicar, que está levando isso para o mundo inteiro. Ele é assistente, assessor da presidência da Associação Comercial, é o Dr. Brancati. Dr. Brancati, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, vocês estão de parabéns por esta iniciativa, destacando este marco. É um orgulho para todos nós que habitamos nele, que é da cidade de São Paulo. Nos seus 458 anos, devemos estar muito unidos e fortes, hermanados, porque esta cidade abrigou muito daqueles que vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então a cidade de São Paulo é um motor importante para nós e exemplo para os demais que estão instalados em outras cidades. E aqui estamos orgulhosos de poder ter instalado aqui o primeiro Marco da Paz no ano 2000, Pátio do Colégio, Marco da Paz, que ninguém ia pensar que hoje está nos 5 continentes. O Douglas aqui acompanha esta nossa caminhada, está na China, está na Itália, está no México, está na Argentina, está no Uruguai, está em diversos países. A última inauguração foi instalada em Assis, onde nasceu São Francisco de Assis, e
estamos orgulhosos que a Associação Comercial de São Paulo pode levar a cultura da paz para todos os povos do mundo, se encontrarem como verdadeiros irmãos. Então, agradecemos a Deus por nos permitir estarmos aqui promovendo a cultura da paz e destacando a data máxima da cidade, que é seu aniversário. Hermanados todos, viva a cidade de São Paulo e viva o prefeito Gilberto Kassab. Então nós estivemos aqui muito emocionados e nós pedimos à alta espiritualidade que proteja o Brancado. Porque, gente, fazer isso, as pessoas que levam paz para o mundo, elas têm que ter sempre o amparo da alta espiritualidade. Porque nós vivemos, infelizmente, um mundo de conflitos. Então, Brancati, eu gostaria aqui, ao vivo, de parabenizar pelo seu projeto, porque levar paz, levar luz para o mundo, só uma pessoa abençoada como Brancati está fazendo. E nós temos aqui também, com muita honra, o historiador do nosso lado. Ele vai se apresentar, que vai contar um pouco da nossa história. Por quê? Porque essa cidade tem uma história maravilhosa. Nós gostaríamos que o Douglas se apresentasse. E Douglas, conta pra gente um pouco de como desenvolveu essa megalópole chamada São Paulo. Olá a todos, meu nome é Douglas Nascimento, sou jornalista, editor-chefe do site São Paulo Antiga, que há 3 anos que comemora o aniversário da cidade, ele está cuidando da cidade de São Paulo. Nós já catalogamos dezenas de bairros. Nossa função é mostrar a São Paulo que se transforma a todos os dias. Então a cidade de São Paulo é uma cidade recente. Embora ela tenha 458 anos, o desenvolvimento urbano dela mais agitado, digamos assim, é uma coisa recente, que começou no final do século XIX, principalmente com a expansão do ciclo do café. E foi quando essa cidade passou a ser reconstruída, que nós demos adeus a muitas das construções da era dos barões do café, para construções mais modernas, e foi nessa também, inclusive, que o próprio pátio do colégio acabou sucumbindo à época para um palácio novo do governo. Com o tempo, essa própria cidade dos Barões do Café também foi se desgastando, se tornando, digamos assim, para os conceitos já antiga, e também foi derrubada por uma cidade mais nova. E foi quando nós tivemos um grande crescimento da cidade de São Paulo, que inclusive no 4º centenário pôde permitir que o palácio desse lugar de volta e definitivamente ao pátio do colégio, que foi um retorno muito gracioso para a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, desde então, principalmente dos anos 50 para cá, não para de se desenvolver, não para de crescer e tornou-se hoje uma das maiores metrópoles do mundo. Isso está muito na força do paulistano, na força do paulista também e dos migrantes e imigrantes que, juntos com os paulistanos, tornaram essa cidade uma das maiores do planeta. Muito bom, isso é muito importante, porque São Paulo recebeu todo mundo de braços abertos. Tal os brasileiros e outras comunidades do mundo inteiro, que nós já falamos em outros programas, quando nós falamos de todas as civilizações do mundo inteiro, São Paulo é um microcosmo de todas as civilizações que existem no mundo inteiro. Nós temos aqui dentro da cidade de São Paulo, né, você pode falar melhor que é um historiador, bairros que são a representação da Europa, da Ásia. Inclusive nós tivemos aqui recentemente a comemoração do ano chinês do dragão, que foi uma festa maravilhosa. Então a gente também convida você que está nos ouvindo, venha conhecer São Paulo, porque aqui é a unificação de todas essas culturas. Então, Douglas, fala mais um pouco sobre essa cidade tão maravilhosa, porque você falou a partir do cultivo do café, mas São Paulo deu um salto gigantesco, muito grande também, com a sua industrialização. E nós tivemos algumas personalidades, que a gente até falou em alguns programas, o Conde Matarazzo, e hoje nós temos aí os Antônio Hermínio de Moraes, que deve ser referenciado. Então fala um pouco também desse grande crescimento que nós tivemos a partir, né, da industrialização da nossa cidade. A industrialização de São Paulo começou principalmente na virada do século XIX para o século XX, quando os imigrantes, especialmente italianos e muitos libaneses e sírios também, começaram a ampliar as suas indústrias. E nós temos, além dos Matarazzo, que são já conhecidos, nós temos também a família Street, que criou a Vila Maria Zélia, a fábrica de tecido da Juta, pelo seu Jorge Street, foram muito importantes para a cidade de São Paulo. Nós temos a família do Pereira Inácio, hoje a gente conhece o Antônio Hermílio, mas temos o avô dele, Pereira Inácio, que foi muito importante para a cidade de São Paulo, deu os primeiros passos para a beneficência portuguesa. E nós temos também outras famílias de origem japonesa, famílias de origem alemã. Então a cidade de São Paulo permitiu que, na
América do Sul nós tivéssemos uma coisa muito semelhante ao que nós tivemos nos Estados Unidos, onde vieram famílias migrantes e imigrantes, especialmente imigrantes, e puderam ampliar o leque e transformar aquela São Paulo que dependia praticamente só do café, nas primeiras décadas de São Paulo, anos 20, anos 30, para uma cidade, hoje especialmente de serviços, mas que pode oferecer todo tipo de indústria, todo tipo de negócio, a partir de um só lugar, ou seja, um polo exportador de muitas atividades, desde o comércio até a indústria. Então isso que o Douglas está falando é importante, e eu gostaria de lançar uma outra pergunta, que é uma pergunta que nós vamos nos impressionar, porque São Paulo em 2014, depois de muito tempo, o Brasil vai abrir aqui a cidade de São Paulo uma Copa do Mundo, um estádio que está sendo construído aqui na cidade, mas que é importante, por quê? Porque isso vai dar um desenvolvimento muito intenso para um bairro que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que é a Zona Leste. Então, Douglas, qual a sua perspectiva? Você que é um historiador, que conhece a história não só de São Paulo, como de outras cidades do mundo inteiro, o que isso vai levar de pujança à cidade de São Paulo, ter aqui abertura e vários jogos da Copa do Mundo aqui na cidade de São Paulo? Trazer a Copa para a cidade de São Paulo já foi uma atividade muito grandiosa. Levá-la à Zona Leste, especialmente ao bairro de Itaquera, uma grande ideia dos organizadores da Copa, do prefeito de São Paulo e do governador do estado, porque vai trazer a um bairro que pouca gente dá atenção, mas que tem muita importância, um polo de desenvolvimento esportivo e de negócios. Há uma região pouco explorada ainda. Então isso vai trazer valorização dos terrenos, vai trazer valorização dos imóveis que tem lá e o desenvolvimento da cidade. Então 2014 vai ser um ano que vai marcar a cidade de São Paulo e o resto do Brasil também, nos lugares que terão Copa do Mundo, como um marco para que a cidade possa desenvolver ainda mais e se tornar definitivamente parte do turismo mundial, que ainda hoje o turismo em São Paulo não está tão grande como está em outras grandes metrópoles. Eu acredito que 2014 seja um marco para essa mudança. E como nós estamos falando de bairro, nada melhor do que um historiador, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, o Wilson Alves de Castro, de falar um pouquinho, né, Wilson, porque as pessoas talvez não sabem. Então conta um pouquinho, Wilson, sobre a história, por favor. A importância dessa cidade no crescimento do Brasil. E nós temos um monumento natural, que é o Pico do Jaraguá, Morro do Jaraguá, que foi a bússola dos bandeirantes, porque quando Martim Afonso de Souza mandou o Afonso Sardinha subir como o primeiro juiz ordinário da capitania de São Vicente, de Goitacazes e de Mato Grosso, que era considerado dessa forma, e uma parte de Pernambuco ainda pegava também. Tudo isso era considerada a capitania de São Vicente. E aí então se encontrou na história, nos 500 anos do Brasil, que em 1500 o Pedro Álvares Cabral descobriu. Em 1515 o camarada chamado Luiz Martins descobriu ouro no Morro do Jaraguá. E aí então que despertou o governo português para essa grande descoberta, razão porque ele mandou Martim Afonso vir tomar conta mesmo do país, porque sabia que tinha ouro, vinha atrás de ouro, a corrida do ouro. E aí então o Afonso Sardinha montou uma caravana, subiu a serra e avistou o Morro do Jaraguá. De lá da serra você avista o Morro do Jaraguá até hoje. Então ele veio e montou a primeira mineração de ouro do Brasil, que deu origem aos bairros que foram. O primeiro bairro, a Freguesia do Ouro, em 1580, depois o bairro da Penha, que era Freguesia Nacional da Penha, e vai para todos os bairros de São Paulo. Então um beijo a todos vocês e São Paulo, parabéns, que a população de São Paulo seja abençoada nesse dia. Até o próximo programa. Vocês internautas ouviram na Rádio Web Economia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, programa Retratos da História. Continuem sintonizados na nossa programação.